Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado para, junto comigo, ter uma experiência transformadora na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar para a gente fazer aquela prece necessária antes de nos maravilharmos com o Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar em Tua palavra, de abordar e refletir sobre temas que, de fato, são não apenas oportunos, mas que fazem total diferença na nossa vida. Que nós possamos, cada dia mais, cativar esses momentos contigo, pois o nosso grande desejo é ter toda a eternidade ao Teu lado. E que momentos como esse seja apenas um princípio daquilo que durará para sempre. Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é ofensas inaceitáveis. Conta para mim quais são as ofensas que você acha que são inaceitáveis. Aquilo que você não tolera. Qual seria esse tipo de ofensa? Eu lembro que quando eu era criança, era o tipo que envolvesse meus pais. Meu amigo, eu ficava, como a gente costuma dizer aqui, tiririca. Para dizer que eu ficava com muita raiva. Né? Mas vamos ver aqui na Bíblia, à luz da Bíblia, quais são as ofensas inaceitáveis. Veja comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Olha só o que diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só. Sabemos que esse verso está dentro ali do contexto em que Jesus está esclarecendo, né? Algumas coisas com relação às leis, em que as pessoas normalmente seguiam somente a letra da lei, quando na verdade elas deveriam estar preocupadas com o princípio da letra da lei, vamos dizer assim, as nuances, né? As entrelinhas que estavam ali, de certo modo, oculto nas letras. E que isso é muito importante. Eu e você, muitas vezes, nos preocupamos só em seguir a risca, mas não nos preocupar pelo motivo pelo qual surgiu aquela lei. Interessante que o Senhor Deus, ele se preocupa com o que eu e você fazemos com os outros, a ponto dele esclarecer exatamente esse fato muito importante. Veja que o verso que nós lemos, ele segue uma sequência que vai, de certo modo, evoluindo. A princípio, ele fala sobre a questão de insulto. Primeiro, irar-se com seu irmão. Isso está na ideia de sentimento. Eu estou com raiva daquela pessoa, eu não suporto. Eu posso não falar nada, eu posso não fazer nada, mas o sentimento que eu sinto por conta daquela pessoa já é ofensivo. Já não é bem visto aos olhos de Deus. Aí esse problema ele vai evoluindo, vai progredindo, a ponto de passar para o insulto. Não basta você odiar, agora você está passando a insultar. E aí, com base na progressão, também o juízo é progressivo. Veja o que o verso diz. Aquele que irá-se com o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, ou seja, essa pessoa, dentro do contexto que foi escrito, ela era conduzida ao sinédrio, que era o local de julgamento para pessoas que cometiam esse tipo de problema, como também blasfêmias, como também idolatria. Essas pessoas eram conduzidas para o sinédrio. Você lembra que Jesus foi conduzido para o sinédrio? Pois é. Pessoas que estivessem nessa mesma situação iriam ter uma experiência semelhante à que Jesus teve. E aí ele continua na progressão. Depois de ser levado ao julgamento de tribunal,
E quem chamar o outro de tolo, esse estará sujeito ao inferno de fogo. Essa palavrinha escrita tolo, ela no aramaico, ela é identificada como raca. E raca, ela tem alguns significados semelhantes a essa palavra tola. Alguns, como por exemplo Jerônimo, né, ali no quarto século, consultando um judeu, ele disse que essa palavra significaria como uma espécie de uma ofensa chamado cabeça oca. Como se você chamasse o outro, olha, tu é um cabeça oca, tu é um burro, tu é um idiota, tu é um sem noção. Esses tipos de insultos que, de certo modo, ataca o intelecto da pessoa, de acordo com o preceito bíblico, é inaceitável. A pergunta que nós devemos fazer é: por que atacar verbalmente outra pessoa é um insulto, uma ofensa inaceitável? A, a razão disso, que a meditação quer chamar a minha e a sua atenção, é porque, embora existam pessoas que podemos dizer são desprezíveis, mas todas elas ainda são criaturas de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você não sente prazer nem alegria ao ver um filho seu ser insultado, ser rejeitado, passar por alguma coisa de constrangimento. Você não sente prazer nisso. Da mesma forma é Deus. Ah, mas aquela pessoa não presta, aquela pessoa só faz coisa errada, aquela pessoa é um pecador, é uma pessoa que é distante de Deus. Mesmo assim, Deus, ele não deixa de amar as suas criaturas com relação ao que elas têm feito em detrimento a Deus. Deus continua amando. E o que ele espera de seus filhos obedientes, cristãos, é respeite, ame, trate com honra, trate com bons gestos, trate como você gostaria de ser tratado. Por isso, essa questão das palavras, o uso das palavras é importante dentro do contexto do conceito bíblico. Sabe uma coisa muito importante também? Você já percebeu que a nossa justiça, a justiça humana, ela se preocupa muito com os resultados? Ela julga somente os resultados? Por exemplo, quando a pessoa tira a vida de outra pessoa, é nesse momento que o assassino é levado para ser julgado. Porém, antes de acontecer os finalmente, antes de a morte ser o resultado, acontece uma série de coisas, como por exemplo, o ato de odiar, o ato de insultar, o ato de reagir. Tudo isso está entre o início e o resultado final, que é normalmente quando a justiça terrena vem aplicar a sua justiça. O nosso Deus, ele está preocupado não apenas com o resultado, mas com o princípio de todas as coisas. Por isso que a meditação de hoje está chamando a nossa atenção para as ofensas inaceitáveis. Você quer evitar resultados ruins? Você quer evitar resultados que poderão não ter mais jeito? Preste atenção no que está entre o início e o fim. Sabe o que muitas vezes acontecia no Oriente Médio? Quando uma pessoa ofendia a outro, a resposta à ofensa normalmente era representada ao cuspir no chão. E esse ato de cuspir no chão é algo altamente ofensivo lá no Oriente Médio. Para ver, né, como a cultura é. E sabe, uma das raízes da palavra haka que nós comentamos é exatamente o hakak. O hakak, ele parte da raiz haka. E o hakak é exatamente o ato de cuspir no chão. Você percebe que uma coisa levou a outra? Primeiro uma ofensa, um haka. Depois um hakak, um cuspir no chão. E aí, por fim, é como a gente costuma dizer, só Deus sabe. Para que a gente não veja exatamente os resultados tristes que uma sequência de atitudes ruins podem levar, é preciso que você não apenas vigie, mas se contenha. E outra, expresse aquilo que você gostaria de que acontecesse com você. Se você amar, se você se segurar, se você, quem sabe,
oferecer aquilo que não estão te dando, coisas boas, então com certeza você vai colher bons resultados e frutos. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando de um tema muito importante: as ofensas inaceitáveis. Que eu e você possamos ser cristãos, pessoas, filhos de Deus, que buscam não apenas melhorar, mas que não andam nesse tipo de prática, ofendendo os filhos, os outros filhos de Deus. É isso. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.